Terça-feira, 5 de abril de 2016. Seja bem-vindo. Está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Fique com a gente, veja só o que nós preparamos para esta edição. Mais de 70 mortes pelo vírus da gripe H1N1 já foram registradas neste ano no país. Nós vamos conversar com o secretário de Saúde de Passo Fundo sobre os cuidados necessários e também sobre a vacinação. Assinaturas coletadas pela Câmara de Vereadores de Passo Fundo em busca de melhorias para as BRs 153 e 285 foram entregues ao reitor da UPF. Como o uso de aplicativos para celulares pode facilitar o nosso dia a dia? E ainda tecnologia em sala de aula para deixar as aulas mais atrativas. Continue conosco porque você já viu, né? Aqui encontra mais conteúdo. A luta para asfaltar a BR-153, a Transbrasiliana, trecho Passo Fundo-Erechim, e para a duplicação da BR-285 entre Passo Fundo e Carazinho, continua. A Câmara de Vereadores fez a entrega de cerca de 6.000 assinaturas pró-BRs para o Comitê Executivo, em um encontro que aconteceu ontem. O abaixo-assinado, que começou em janeiro, em Ipiranga do Sul, circulou por mais de 50 cidades da região norte do estado. Em Passo Fundo, a Câmara de Vereadores realizou uma ação para coletar assinaturas e entregar ao Comitê Executivo pró-BRs 285 e 153. Nós temos uma comissão aqui na casa que está discutindo e trabalhando os assuntos específicos da 285 e da Transbrasiliana. Nós fizemos aí uma ação que foi a captação de assinaturas para esse abaixo-assinado, que nós não temos dúvida vai ser super importante para que o governo federal ele se mobilize, de certa forma, se conscientize da importância não só da duplicação da 285, mas da conclusão da Transbrasiliana, que a gente sabe que são modais importantíssimos para o desenvolvimento. Mais de 6.000 assinaturas foram entregues ao presidente do comitê e também reitor da UPF, professor José Carlos Carles de Souza, que destacou a importância da união entre os municípios, entidades e poder público. É fundamental uma ação coletiva. Não há como nenhuma das instituições envolvidas pensar em realizar uma ação de forma isolada. Nós temos a convicção de que somente será possível a execução dessas obras se nós tivermos um sentimento coletivo da sua importância. As lideranças envolvidas na luta pela duplicação da 285 e pelo asfaltamento da Transbrasiliana se reúnem novamente ainda nesta semana. Na sexta-feira, nós temos já uma reunião da Comissão Executiva Pro-BRs 153 e 285, onde nós vamos fazer os encaminhamentos para os próximos passos. Possivelmente uma ida a Brasília, tão logo se defina ou se desanuvie um pouco o cenário político em Brasília, para estarmos lá nos ministérios e no próprio DENIT. O que nós queremos aqui, juntamente com todas as entidades que estão ajudando a promover essa situação, é colaborar e cobrar dos governos, sobretudo do governo federal, que essa iniciativa dessas obras elas comecem o quanto antes. O Brasil já teve mais de 70 mortes pela gripe H1N1 em 2016, de acordo com um boletim do Ministério da Saúde. No ano passado inteiro foram 36 mortes. Por conta deste número de casos muito acima da média, a campanha nacional de vacinação contra a gripe foi antecipada no país e no Rio Grande do Sul ela começa ainda mais cedo, no dia 25 de abril. Mas quais as preocupações que nós devemos ter em relação à doença? Quais os cuidados precisamos tomar e como está sendo preparada a vacinação em Passo Fundo? Quem responde a essas perguntas é o secretário de Saúde do município, Luiz Arthur Rosa Filho, médico epidemiologista, também professor aqui na UPF. Seja bem-vindo. Obrigado. Doutor Luiz Arthur, quais os vírus da gripe estão circulando neste ano? Bom, aparentemente há um início precoce da circulação viral no Brasil, né?
a ponto da gente já ter muitos casos além do previsto no Brasil todo, e aparentemente seria, o que nós temos de informação é que seria H1N1 e H3N2, que são cepas diferentes de uma mesma família de vírus. A vacina oferecida pelo Ministério da Saúde cobre esses dois tipos de vírus? Sem dúvida, ela inclusive demora um pouco mais para vir, né, porque ela tem que ser produzida baseada nos vírus que aconteceram no hemisfério norte no inverno deles, que é dezembro, janeiro e fevereiro. Né? Então, são esses, o modelo 2016 que está vindo do Ministério agora vai dar cobertura, muito provavelmente para praticamente todas as cepas que irão aparecer. Mas não garante 100%, nós poderemos ter novas introduções de novos vírus até lá. Como qualquer vacina, ou como a maioria das vacinas. Como a maioria das vacinas. Secretário, muitas dessas mortes ocorreram em São Paulo. Ali, este caso trata-se de um caso isolado e específico. Nós tivemos em 2009, o epicentro no Brasil foi Passo Fundo. Né? Em 2016, muito provavelmente o epicentro tenha sido em São Paulo. Né? Por outro lado, em 2009 e em 2016, nós tivemos um alargamento indiscriminado a ponto de termos muitos locais muito diferentes com o vírus. Né? Nós tivemos algumas epidemias localizadas, ao que parece, São Paulo agora está vivendo essa fase, né, que Passo Fundo já teve há 6 anos atrás. No caso de São Paulo, as vacinas eram do ano passado? Aí são estratégias diferentes. Passo Fundo vacina até a última dose. Né? Então, nós não temos nenhuma vacina de 2015 armazenada em geladeira. Todas foram aplicadas na população. Passo Fundo, São Paulo usou uma estratégia diferente, eu acho. Guardou vacinas de cepas 2015 e tentou conter a epidemia 2016 com vacinas de 2015. O que não vai aparentemente garantir... não deu certo a estratégia. Tem chance de Passo Fundo ser um epicentro novamente na gripe A, como foi em 2009? Não, acho que é fundamental, assim, nesse momento a gente descarta, não há notificação nenhuma, né, de vacina, de doença nesse momento em Passo Fundo. A gente sabe que isso é muito rápido, né, mas nós temos aí já na nossa perspectiva agora, dia 25 começa a campanha, se nós em 5 de maio tivermos cerca de 50 mil pessoas vacinadas em Passo Fundo, nós afastaríamos de qualquer sorte o risco de ter uma epidemia novamente em Passo Fundo ou reduziríamos a níveis insignificantes de risco. Então a recomendação, secretário, é que ao iniciar a campanha no dia 25 aqui em Passo Fundo, como vai ocorrer em todo o estado, que as pessoas procurem fazer a vacina o mais rápido possível. Isso é fundamental, né? Nós vamos organizar aí cerca de 30 postos espalhados por toda a cidade para vacinação. Teremos a vacinação em casa também, que o ano passado o programa de vacinação em casa vacinou 2.700 pessoas. Nós precisamos ter uma alta cobertura rapidamente. Nós ainda temos casos, por exemplo, de profissionais médicos que não indicam para suas pacientes grávidas a realização da vacina. Esse ano é fundamental que todo mundo faça para que a gente se proteja todos. Nós estamos falando de uma gripe, a gripe H1N1 ou esta outra alteração, que tem sintomas diferentes da gripe tradicional, secretário? Ela tem sintomas mais intensos tão somente, ou seja, dá um pouco mais de febre, um pouco mais de dor no corpo, né? A pessoa que tem, ela relata com muita propriedade que ela foi uma gripe mais forte do que o normal, né? E essas pessoas, uma orientação fundamental também, procurar precocemente os serviços. O remédio para tratar a doença, que é o oseltamivir, né? Que é o nome comercial Tamiflu, ele funciona idealmente nas primeiras 48 horas. Então, começar depois disso pode não ter efeito nenhum. Secretário, agora tão importante quanto a vacina são medidas educativas que a população precisa praticar. Exatamente, a população precisa entender que tão importante quanto fazer a vacina é a gente lavar as mãos 2 a 3 vezes por dia, lavar as mãos quando chega em casa, lavar as mãos quando chega na escola, quando chega no trabalho, isso é fundamental. Lavar as mãos ou usar o álcool gel, porque às vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade de acesso à água corrente, enfim, né? O álcool gel também tem o mesmo efeito, ou seja, nós precisamos aí pelo menos 5 ou 6 vezes por dia higienizar nossas mãos para que a gente possa não colocar em risco a gente e as pessoas que estão no nosso entorno. Tá certo. Obrigada, secretário. Bom trabalho. Obrigada. Bom, agora mudando um pouquinho de assunto, nós vamos falar de IPVA. Os motoristas que não pagaram com desconto podem quitar o imposto pelo calendário de placas que começou agora na segunda-feira. Nesta quarta, encerra o prazo para o pagamento dos veículos de placa com o final 2. Na sexta-feira,
placas com final 3. O fim dos prazos seguintes é a cada 2 dias úteis. Você vai ver no próximo bloco o uso da tecnologia em sala de aula para deixar a aula mais atrativa. A gente já volta.